Salve, rapaziada, começando mais um Ponto M, Gustavo Tait, Rodrigo Sartori e hoje nosso convidado especial, Ronaldo Tavares. Ei, salve, vamos que salve, vamos, galera. Casa nova hoje, mano. Você viu, estreando no Cê é estúdio. louco, rapaziada, o negócio tá ficando chique aqui, cara. Agradecimento. Eu gostei desse microfone. Cara, não dá, mano. Para, não faz isso, não vamos conseguir gravar, Rodrigão. Agradecimento especial ao pessoal da Arte Filmes aqui, o Andrezinho, rapaziada, que tem esse espaço incrível que agora é a casa do Ponto M. Ficou da hora. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado, Guzão. Bem-vindo, Obrigado, Ronaldo. Rodrigo. Uma satisfação Massa. estar com vocês aqui participando, apresentando o projeto Pura Vida para todos, falando um pouquinho de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje é aqueles episódios imperdíveis mesmo. Lembra? A verdade, vai você. Eu? É. Pessoal, se inscreva no canal e aperta o sininho da notificação. E curta o vídeo. E curta o vídeo. Mas hoje é aqueles episódios incríveis. Rony, é o que a gente fala pra todo mundo. Só senta na nossa mesa, cara, que a gente acha foda mesmo. E você é um cara que, pra mim, dos poucos... Cara, é um dos caras mais fodas que eu conheço aí. Não porque a gente é amigo, pelo que eu te conheço, mas pela pessoa que você é. Referência, né? Lifestyle saudável e tudo Isso. mais. Então eu convido todo mundo a ficar até o final aí e assistir, porque vai ter muita coisa boa aqui, velho. E fala pra nós aí, Rony. Quem que é você, mano? se Se apresenta Vou aí. apresentar pro pessoal, então, prazer e tudo que você colocou sobre nós, é uma satisfação, né? Muito bom saber esse respeito, essa admiração, de certa forma, sobre o que a gente faz, nossa atuação profissional. Então, meu nome é Ronaldo Tavares, trabalho como preparação física, como educador físico, instrutor. Nós trabalhamos aí na área da educação física, somos capacitados pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalhamos aí 20 anos na área, né? Inicialmente, claro, estagiando, mas praticamente 20 anos já em ação nessa área, né? De atividade física, saúde e bem-estar. Você é maringaense, Ronaldo? Sou de Maringá, nascido aqui em Maringá, criado aqui e pé vermelho, como o pessoal fala. Interior. Você conhece o Ronaldo faz tempo? Cara, eu conheço o Ronaldo de 2011, na época que eu participei do Mister, lembra? Lá da Márcia Ângeli. velho. Academia Márcia Mr. Ângeli. Maringá aqui. Faz parte da nossa história, ama. Cara. Academia Ama tem muita história. Nossa, uma das academias mais antigas de Maringá, né? Cara, a Academia Márcia Ângela ela foi uma das primeiras academias a trazer esse apelo de uma estruturação de equipamentos, trazendo um apelo na época, há um bom tempo atrás, isso na década de 90, investindo na ampliação das estruturas de equipamento de treinamento. Lógico, na época, a academia focada em musculação e também aulas de ginástica, então eles tinham toda a capacitação na linha do Body Systems na época, né? E Depois eles virou aula de balé. na verdade, a academia ela era uma academia de balé, né? Pela Márcia Ângeli, e ele teve uma fusão com o Cláudio e a Claudião. Terezinha, o Claudião do basquete. Eu lembro Eles do eram Claudião. engajados no fitness, no movimento da academia, e os dois se fundiram e fizeram uma academia só. Faz E tempo, aí- hein? Vocês conheceram lá. Eu conheço Foi o lá, Rony né? de criança. Não sei quando, mas de criança dentro do Country Do Club, Country né? Club de Dentro do Maringá. clube aqui, crescemos juntos lá. E eu falo pro Ronaldo hoje, que hoje a gente tem uma certa amizade, né? Tem uma boa amizade, né? Isso Não que é eu uma ia falar, certa nossa. amizade, né? Uma grande Pô. amizade. E eu falo pra ele que quando eu era pequeno, ele era aquele cara que eu tinha referência. Então nós temos 10 anos aí de diferença de idade. Então eu olhava pra ele e falava, mano, eu quero ser esse cara. Porque... Olha que responsa. Responsa, por quê? Eu sempre fui apaixonado por atividade física, por viagem e tal, e esse cara Sempre aqui... foi ligado, né? E esse Você cara você jogava era... tênis, Eu jogava não jogava? tudo, né? Sim, eu vi. Como você falou, a gente era do clube. Nós fomos criados no clube. Então a gente participava de tudo que era relacionado à recreação, esportes, múltiplas atividades que o clube oferecia para nós pela estrutura do Country Club, que é um excelente clube em Maringá. Animal, verdade. Mas o meu esporte, onde eu escolhi de atuação mesmo, de treinamento na minha adolescência e juventude, foi o tênis de campo. O tênis de campo fez parte para mim na relação com o esporte de forma direta, numa prática, mas a gente praticava todos os esportes. Na escola, aquela criança que estava sempre relacionada com os amigos em montar o time e jogar, desde seja um futebol, um vôlei, um basquete, um handebol, que são os esportes Interclasse, normalmente né? colocados na escola como aula, né? E o tênis em si foi meu esporte de relação de paixão. Até hoje a gente acompanha bastante. Boa parte, conforme a gente for se encaminhando nessa entrevista, nesse bate-papo gostoso, nós vamos falar para vocês da importância do tênis, como ele também trouxe relação para o nosso desenvolvimento do nosso treinamento, modelo treinamento híbrido funcional. Então o tênis tem bastante relação com isso, né?
Então essa é uma parte Legal. da nossa Ô, Rony, história. E como o esporte entrou na tua vida? Foi automático assim ou teve influência familiar? Teve alguma coisa? Cara, primeiro pela questão da minha iniciativa de ser ativo. Até era visto como criança como uma criança hiperativa. E meu pai era uma pessoa que também praticava esportes, ele frequentava o clube, então tinha uma certa referência de ter alguém em casa que praticava esporte. No clube ou na escola sempre atuando nessa questão de ter muita iniciativa, muito vigor, de energia de criança, mas porém mais ativo talvez que a maioria das crianças. Né? Então eu via no esporte, via na atividade algo que me complementava, que me fazia bem e me sentia bem. Algo para canalizar a energia. Sim, exatamente. E você, de colégio, assim, pensou em fazer educação física ou foi a primeira escolha? Cara, de longe não foi a primeira escolha. Foi algo que aconteceu aí após umas tentativas frustradas de vestibular para medicina. Aí depois desse processo de estudo em cursinho para medicina, a gente acabou desistindo dessa jornada de estudo. Mas a medicina era algo que você muito queria? maçante. Eu queria porque eu tinha uma identificação muito grande com biologia. Eu gostava muito da biologia. Hoje a gente se entende muito a questão do corpo humano, a fisiologia é algo que eu gosto demais, não tá vem daí. Mas na época a medicina era algo que me chamava atenção, acho que muito por relação como os outros jovens, é uma profissão que te dá ascensão, te dá possibilidade de uma boa remuneração, e por gostar da área biológicas em si. Mas logo eu vi que, claro, a demanda de estudo era muito grande, a nossa iniciativa de empenho não era o tanto a ponto de passar num curso de medicina. A gente, lá em Curitiba, teve um período que eu estudei um semi-extensivo lá no curso do Positivo. Foi muito bom, mudei para lá, foi bom pela preparação. Tanto que quando eu desisti de tentar medicina, eu já estava com um certo nível de conhecimento que me fez a possibilidade de passar, no caso, engenharia na UEM, no primeiro curso. Você fez engenharia? Engenharia de produção, agroindústria. Você tá brincando. Nossa, cara, não imagino ele fazendo nunca engenharia de produção. Então, teve uma fase que a gente estava meio perdido, assim, que a gente decidiu não fazer mais medicina, tentar medicina, né? E a nossa família vem da produção agrícola, iniciativa da agricultura. E eu vi algo que eu poderia estar contribuindo paralelamente, não como agricultor, não como ou zootecnista, agricultor, ali, né? Mas atuasse algo paralelo. E a engenharia de produção em ênfase em agroindústria, talvez, na minha concepção na época, poderia ser algo legal. Só que foi 6 meses, um semestre suficiente para entender o que é exatas, o que é um curso da área de cálculo, né? De raciocínio. Pro atleta. Totalmente cara, fora da minha realidade. Totalmente fora. Então, em um semestre eu já abandonei e fiquei perdidíssimo. Revelo para vocês que eu lembro que eu deitava à noite assim para dormir, tinha uns meus 19 anos e chegava e falava, gente, o que eu vou fazer da vida, né? Cara, mas é que eu acho muito errado a gente ter que decidir o nosso futuro pro resto da vida com 18 anos. Aí já é uma 16, crítica, 17, né? cara. Até uma falha no sistema. A gente não pode nem dirigir e ter que decidir o que vai fazer pro resto da vida, velho. Adolescente, uma decisão tão importante. É uma um peso fodido. Que geralmente é influenciada por familiares, pelo meio que tu vive. Então nunca pelo seu feeling, né? Não é uma coisa que você sabe realmente que você quer, um dom que você descobriu. Mas é o sistema que a gente vive, né? Faz parte. E nesse momento de dúvida, né? De questionamento. 20 anos de idade, vi? Tinha próximo de 19, 20 anos de idade. Jogando tênis. Foi os seus 20, porque eu tenho 20 anos de profissão. Eu comecei a estagiar no primeiro mês de faculdade, então, queira ou não, são 20 anos. Então foi aos 20 anos que eu entrei em educação física, só que a história acerca da decisão da educação física é muito legal, entre aspas, porque foi uma indicação de um livro, de uma leitura que na época foi muito prudente. Meu pai me orientou a ler um livro chamado Semente da Vitória, onde o autor, não sei se todos conhecem, mas uma pessoa conhecida é o Nuno Cobra. Ele era um coach, ele era um mestre, era um educador que trazia relação com os seus pupilos. E o Ayrton Senna foi um deles, talvez o mais, pelo reconhecimento desse ídolo para o Brasil, quem foi Ayrton Senna. Então, o Nuno Cobra tem uma participação não só dele, de outros atletas e empresários que buscavam, no método dele, uma forma de mudança de estilo de vida, se comunicando de forma real o que é saúde, que nos trouxe também a nossa visão hoje do que como nós trabalhamos saúde. E, paralelamente, também foi uma chamada, uma reflexão que minha mãe me trouxe. Falou, filho, cara, você sempre frequentou clube, você jogava tênis, era atleta de tênis, você nunca pensou em fazer educação física, sempre gostou? Falei, cara,
Por que não? Houve um incentivo Houve familiar. Houve um incentivo ali, então. familiar de reflexão. Que legal. Uma reflexão. E aí calhou né, essa questão da leitura em relação ao Nuno Cobra, em relação à Semente da Vitória, nessa questão de uma visão de saúde, aplicar saúde na sua vida e criando essa relação que como as pessoas buscam atividade física de uma forma diferente do que realmente é buscar saúde. Então, naquela época, eu gostei da linguagem que ele trouxe no livro e, ao mesmo tempo, também fez todo sentido a posição que a minha mãe colocou. Filho, o objetivo, você né? sempre praticou, sempre gostava de exercício, porque você não faz educação física. E foi assim. Foi aí. Cara, só pra fazer olha que legal, né, cara? A gente fala aqui sempre, o podcast que a gente fez com o Lui, ele falou que sempre tem alguém ouvindo, né? Eu acho muito louco isso, porque, o Nuno Cobra escreveu um livro que mudou tua vida, tá ligado? Sim, não só a minha, de muita gente. pessoas, Se você pegar o livro Nuno Cobra, Semente da Vitória, você vai ver a participação sempre que a gente tá fazendo alguma coisa, né? sempre tem alguém ouvindo. E até a gente puxando outra, que a gente vai falando de coisas que vai vindo na cabeça, né, Rony? Mas como que a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, né? Porque como pode influenciar pro bem, também pode influenciar pro mal, né? E hoje com tanta gente falando tanta coisa aí, e com tudo tão disponível, né? Tanto conteúdo até na tua área de educação física, né? Como é perigoso isso, né? Sim. E também como é legal soltar mensagens do bem pro mundo aí que pode saber que influencia positivamente alguma coisa, né? Legal. E aí tu começou a educação física, estagiando. Eu iniciei em educação física em bacharel, licenciatura plena, na verdade. Nós fizemos a licenciatura plena, então tinha o âmbito da licenciatura e bacharel. E fazendo o curso decorrente toda a graduação, a gente começou já como estagiário na academia de musculação, como você viu lá na AMA. Foi por lá que a gente se conheceu, né, Rodrigo? Então, iniciei na musculação. Acho que é meio que clássico para muita gente que trabalha na área iniciar na academia de musculação. Daquela época para hoje, existe uma perda muito grande na atuação como educador nas escolas. É um cenário que se perdeu bastante justamente pela questão do vestibular, se tornar tão assim o objetivo dos alunos, dos estudantes irem para o vestibular e deixaram de lado do currículo uma prática de educação física e uma educação artística. Hoje eles tiraram dos colégios? Como que funciona? Então, eu não sei exatamente porque eu não atuo de forma direta, eu sei que alguns colégios deixaram como um currículo paralelo, onde as crianças, os adolescentes, os jovens poderiam buscar fora, porém eles teriam que comprovar que estavam buscando alguma atividade fora para comprovar, e alguns colégios mantêm atividade, mas não sei como que se dá hoje. Mas nada comparado ao que era quando nós éramos crianças. Era obrigatório, tinha que tirar nota. Você vai no Country ainda? O Country até então ainda? Está bloqueado por conta do Covid, né? Sim, mas antes você frequentava. Sim, frequentava normalmente. E tem aquela criançada ainda brincando igual como a gente cresceu lá? Não, aquela mudou cultura, bastante, não tem mais aquela cultura. Isso é uma crítica bem grande. Realmente, hoje, as crianças não têm mais o apelo que tinham antes de socialização e recreação de forma natural, com os jogos lúdicos, com atividades recreativas celular que eles mesmos coisa, brincavam. Né? Simples, esconde-esconde, o Bets, o Mãe da Rua, independente que seja, desse sentido de atividade, de movimento, de recrear. Hoje em dia existe, mas é bem menos do que tinha antigamente. O celular tirou muita coisa. Hoje em dia, o estilo de vida moderno, as facilidades, a tecnologia que trouxe uma situação de favorecimento para nós, de comodidade, as crianças também, por outro lado, aderiram isso aí e estão se tornando um entretenimento que não deixe de ser vazio, dependendo da quantidade que você coloca para ela. Ela precisa ser o quê? Ela é uma esponja de recepção de estímulos. Se você boicota esse processo, ela deixa de ter a capacidade no futuro. Então, hoje é uma crítica. As crianças deveriam estar participando mais de atividades que a enriquecessem motoramente. Cognitiva, né? E já é uma predisposição para ela ter uma consciência de saúde no futuro. E entender que o que a gente vive hoje não é saúde. E outra, eu lembro que quando a gente fazia atividade na rua, jogar futebol, cara, tem toda a questão, além do convívio, tem questão de tratamento. Por exemplo, tinha um problema lá, uma picuinha com alguém, você aprendia a resolver, né? Você aprendia... Então, assim, era uma formação de caráter. Pra você era fácil resolver, né? Desse tamanho seu aí, quem que não ia... Cara, eu era meio quilo, meu apelido era meio quilo, lembra? Eu era magrelão, mas eu era encardido, Eu dava trabalho. Mas eu vou ter que fazer uma observação dentro do que você estava falando. Existem críticas também nesse sentido. O esporte, ele segrega. Uma das questões que acontece muito de muita gente que não se vê
participando desse cenário da busca do exercício físico através dos jogos, dos esportes, porque às vezes ela não foi induzida tão precocemente, já tem dificuldade e existe uma situação de uma seleção natural entre os melhores e acaba segregando e aí não acaba estimulando. Né? Se não existe um professor para intervir e criar uma situação positiva, ok. Se não tiver, concordo. Aí dificulta. Mas eu falo assim, tipo, por exemplo, quando a gente brincava de esconde-esconde, era todo mundo, né? Ah, sim. Você entende? Sim. Então, não, era democrático. E assim, era uma coisa que você aprende a socializar, é uma formação de caráter. Sim, Rodrigo, assim, eu falo mais no nível dos esportes. O esporte não, o esporte tem muita crítica em cima, tem muita coisa. Ele já vai pra linha de competição, também o treinamento de alto nível não é saúde, enfim. Tem várias coisas que a gente pode falar muito. Atleta de alto rendimento. É que, na verdade, o que ficou muito... Hoje as pessoas falam de saúde e esporte, acha que é a mesma coisa. E hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa que não é saúde, né? O que é vendido hoje, até dentro das academias, de tudo. Eu acho que foi por aí que você começou a desenvolver o projeto que hoje você tem, que é um dos projetos mais fodas aí do Brasil de atividade física. Um projeto inovador. Cara, obrigado aí. Ele é inovador, ele tem uma perspectiva futura enorme. Não é tão conhecido, é pouco conhecido na verdade, só que nós inclusive estamos aqui também para tentar trazer essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo, para entender um pouquinho do que é o projeto. Eu vou até pedir, tem como você colocar a foto ali para nós, o Andrezinho que está aqui com nós hoje, uma foto desse espaço. Olha o espaço dele. Esse é o espaço aqui na cidade de Maringá. Esse é o nosso stage design de treinamento. Passar outra foto aí para nós. Aí, essa aqui mais ampla. A galera que não é de Maringá, ou quem não conhece, que muita gente aqui de Maringá também não conhece, nós temos um espaço aqui no meio da natureza, um dos lugares mais bonitos, assim, que eu já fui. Eu conheço bastante lugar, mano, e difícil e você... aqui em Maringá ainda não, por Maringá cima. não, você fala nível Brasil, nível mundo. O que tem ali em Maringá hoje, dentro do Eden Garden, é algo absurdo, é extremamente, assim, inovador. E é um projeto que você idealizou há muitos anos atrás, e foi visionário, né, Rony? E hoje tá colhendo os frutos disso. Mas tem conta como que é a história desse espaço. Tem quantos anos o Pura Vida? Queria seguir uma linha de raciocínio cronológico aqui para poder trazer informação, trazer um sentido para quem tá ouvindo. Lógico, que a gente conhece, né? Mas então, o que eu posso dizer para a gente tentar explicar isso? Eu acho que uma das questões mais importantes se dá no sentido da nossa concepção de saúde. Como a gente trabalha com educação física, nós trabalhamos com o movimento, nós trabalhamos com os exercícios. Saúde, para nós, é a consciência de um corpo físico saudável, uma mente equilibrada e sã e saudável, e questão espiritual, uma relação espiritual, você ter algo que você acredita e sente e se relaciona com essa questão espiritual. Então, são 3 questões, onde elas juntas, se mobilizando juntas, elas se integram, se tornando um só elemento que seria a saúde plena. Então, diferente do que muitos por muito tempo seguiam que saúde era um corpo desprovido de doença, hoje a gente sabe que a pessoa pode ter um corpo até saudável, mas uma mente desequilibrada em desordem, ela não é saudável. Sim. Até porque muitos problemas físicos são de ordem emocional. Sim. Tá certo? São psicossomáticos. Então, psicossomático. Então, hoje, na nossa área de atuação, já vem se falando bastante. Vamos fazer um treinamento para o teu estado mental. Vamos trazer essa relação do corpo com a mente. Isso não é novo, mas está se trabalhando de forma mais eficaz agora e nós transcendemos isso. A gente acredita que é uma relação do corpo, da mente e as questões espirituais também estão envolvidas. Rony, mas quando deu o estralo, você falou assim, eu preciso sair da musculação tradicional e entrar nesse corpo, mente e espírito. Foi quando isso? Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação. Quando a gente traz essa relação espiritual, nós não estamos falando de religião e nem é para isso que eu estou aqui. Nós vamos falar para falar sobre atividade física. Só fica importante colocar essa questão da relação entre corpo, mente aí e o espírito, cada um tem a sua prática, cada um tem a sua forma, mas é algo que já acredita eu acredito que o movimento, o esforço, a atividade motora, física, a intenção de fazer exercício, ela te conecta com você mesmo, ela te aproxima com o teu elemento emocional, você se funde a ele. E se você está em contato com a natureza, você está trazendo uma situação onde te mobilize uma descarga considerável de endorfina, de neurotransmissores do bem, você fica mais aberto para campos de manifestações de relacionamento. Você olha de uma forma diferente para a natureza, você olha diferente para que teu estado de espírito se altera. Acho que quem pratica atividade física entende. Quem toca uma música, quem é artista, tem uma hora que ele está lá compenetrado no som, tocando uma música, ele está integrado, né, com aquilo ali. Ele se conecta com ele mesmo e ele percebe algo de expansão. Então essa manifestação que é importante. Então o que acontece? Trazendo essa relação de saúde em essência,
comecei a perceber que os ambientes de treinamento físico, as tradicionais academias de musculação, ele estava destinado a um setor onde se comunicava somente a estético, somente o corpo. Era uma busca compulsiva, mais nos dias de hoje, mas uma busca constante para um padrão de corpo, um modelo corporal. Inicialmente, padrão mais de bodybuilding, galera que busca aquela hipertrofia quase total, que ele até usava hipertrofia total, ganhar o máximo de volume muscular. E paralelamente, um pouco à frente, veio a realidade do fitness. A realidade do fitness é algo mais capitalista, se for ver, um estilo de vida onde a pessoa está lá com a roupa da moda do fitness, está com o corpo sarado, não musculoso. O corpo fitness é um corpo mais definido, com um percentual de gordura mais baixo. São questões um pouquinho diferentes, mas todas se comunicam um padrão de estético. O que acontece? As pessoas procuravam o nosso trabalho a fim de mudar o corpo para vaidade, mas não viam emagrecer para ficarem saudáveis, entendeu? E quando você busca a mudança do estilo de vida, quando você busca uma realidade onde vem te garantir saúde, automaticamente o teu corpo se transforma de jeito natural, gradativo e saudável, te deixando num corpo muito bacana, porém não dentro dos padrões. A estética é consequência. A estética é consequência da saúde. Com certeza. Isso não é novidade para algumas pessoas, não é novidade para alguns amigos que trabalham com a gente, isso, né? Mas para muita gente, é até inconsciente, às vezes a gente não se perde, mas a gente vai para academia normalmente indo atrás de corpo estético. Se a gente não mudar a nossa chavinha e começar a perceber a necessidade de mudar, como algumas pessoas trazem esse termo mindset, eu não utilizo muito isso, mas é uma forma de muita gente entender. A gente vai estar tendendo sempre a buscar corpo e esquecer que a saúde vai além do que simplesmente desse corpo bonito, tá certo? E o que nós estamos acontecendo hoje, justamente com o Covid, as pessoas estão morrendo, essa geração está pagando o preço com medo porque não são saudáveis. Se as pessoas fossem saudáveis e buscassem saúde, entendendo o que lhes garantiria saúde, eles estariam com bem menos medo, com muito mais convicção que o corpo dela está num nível de imunidade melhor para combater esse mal tremendo que nós estamos passando. Essa é uma polêmica, né, que a gente pode levantar aqui, mas é algo que a gente discutiu muito em rodas de conversa, que é a questão de, devido ao Covid, a gente está precisando da nossa saúde e proibir os exercícios físicos, né, Ronaldo? Isso que agora eu ia até partir para a resposta do que você me perguntou, para a gente trazer um pouco da questão de como se deu o desenvolvimento desse projeto. Volta, pode falar disso mas para você entender aonde chegou, pelo menos aqui em Maringá, a questão. Olha só a pergunta: qual é o papel do educador físico na saúde das pessoas? Chegou a ter essa pergunta. Qual que é a participação do educador físico na saúde das pessoas? É uma atividade essencial ou não é? Vamos liberar ou não vamos liberar? Não vamos liberar porque não é essencial para a saúde das pessoas. É sem cabimento. Mas isso é um absurdo. Culpa do sistema que condicionou as pessoas ficarem buscando um padrão de estético. Que daí o educador vira um coadjuvante ali, meus parceiros de trabalho, a grande maioria vivencia isso e vende isso e oferece isso. A linguagem de comunicação para os seus clientes é beleza. Beleza. E a beleza é supérflua. Sim, entendeu? Exato. Beleza não é... Daí você pega um prefeito que não deve ter uma consciência de o nosso prefeito física. Não dá pra falar muita coisa. Não, nem falando bem ou mal, mas você pega um monte de governante aí... Que, pelo amor de Deus também, não vamos entrar nesse assunto. Mas o mais legal é que Nuno Cobra já falava muito mais de 20 anos atrás a respeito dessa possibilidade de nós atuarmos num campo de saúde. Eu gosto de usar o termo agente da saúde. O agente Os profissionais educadores físicos deveriam vestir muito mais a característica de serem agentes da saúde do que simplesmente promissor de beleza, de treinadores. Porque olha só, o Instagram hoje, eu que trabalho com saúde, na minha perspectiva de vida e de trabalho, quando eu abro o meu Instagram, tem aqueles algoritmos que eles falam, só parece gente marombada, só parece beleza estética. E não é o que eu procuro, mas o Instagram já me sugere aquilo ali. Vocês entendem como o mecanismo é bem sutil e vai mexendo com a nossa cabeça? Eu fiz até uma reportagem para o UOL da minha coluna lá, falando sobre o marketing e tal. E eu escrevi até um ponto disso, que a função do marketing hoje é fazer você sempre acreditar que você não é o padrão ideal. Exato. Que você precisa comprar algo. Sim. Então o marketing, esse lixo que é o marketing, eu até não trabalho mais com marketing porque eu não suporto mais isso, é porque... Vender mentira como verdade. Você vende mentira como verdade, você só vende a baixa autoestima da pessoa. Exato. Então você tá ali, acordou no flow, cara, acordou no style, tô com o corpo, tô bem, tô me sentindo bem.
Aí você olha um monte de corpo, Aí você olha um mostrando padrão, que aquilo ali é... Você olha um já padrão vai que não é pensar- você. Você, porra, Vai pensar em cirurgia estética. Cara, eu nunca ouvi tanta gente falar Fazendo de... cirurgia. O Brasil, cara. Lipo, eu nunca vi tanta gente fazendo entre lipo dois ou quanto eu três vejo hoje, países velho. que mais faz cirurgia É o plástica primeiro. do mundo. É o primeiro, cara. Tá? É o primeiro. Eu peguei essa reportagem agora atualizada. É o o primeiro. primeiro em número de procedimentos estéticos do mundo. Cara, eu nunca vi tanta gente, tanta menina de 18 anos, cara, fazendo lipo. Tipo assim, a Sim. pessoa come Mas isso é McDonald's todo dia, Mas isso é culpa... mas aí ela vai lá e faz lipo e culpa continua do comendo sistema McDonald's. que a gente Lógico que é alimenta, culpa, irmão. cara. Isso mas, aí eu falo porra, muito até no livro, eu falo que é muita culpa de nós, homens, isso aí, dessas meninas. Que a Porque gente alimenta a gente acha isso, isso né, bonito. cara? Então elas vão fazer. O pai da a menina cresce, vendo o pai dela olhando pras paniquete falando, meu Deus, que gostosa. A menina vai querer ser gostosa igual uma paniquete, mano. É. O pai que influenciou ele nem sabe. A hora que o tio olha na O rua, uma ciclo mina... vicioso, né? cara, então é a família, todo mundo que tá em volta, a nossa sociedade alimenta isso. Então, Não bosta, né? enquanto isso não mudar, essa busca pela estética, e o Brasil tem muito, é corpo exposto, né, mano? sim. É... Então, também dentro dessa perspectiva, para mudar um pouquinho o caminho da ação do educador físico, no caso a minha ação, e percebendo a necessidade das pessoas, que eu precisava conscientizar elas dessa visão nova. E entendê-las, fazê-las entender que elas precisam buscar atividade física com certa regularidade, não de uma maneira superficial, achando que é o segundo plano. Então, o que aconteceu? Quando eu estava dentro da academia de musculação, eu já estava percebendo que aquele modelo ele não supria as pessoas de forma geral. Tanto que é um modelo que as pessoas fazem matrícula e muita gente frequenta uma ou duas vezes e não vai mais. Fica Que pagando modelo sempre. é esse que é clássico, que predomina num local que deveria oferecer saúde, que as pessoas não frequentam com adesão a maioria das pessoas? É o ambiente ou as pessoas que não gostam de fazer exercício físico? As pessoas estão preparadas para oferecer algo mais inteligente que vai trazer as questões necessárias para ela ou não? Eu comecei a perceber que o ambiente fechado, academia de musculação, é um modelo de treinamento que se torna-se pequeno perto do que se pode fazer dentro de tudo que já se conhece de outras modalidades de treinamento. Quais modalidades, Ronaldo? Musculação, o próprio funcional que veio depois, pilates, o próprio pilates de solo, práticas de alongamento, o crossfit que veio há 8 anos para cá, a prática de yoga que também vem crescendo muito. O crossfit é bem Então nós dinâmico, temos muitas modalidades de treinamento, só que a academia de musculação com as aulas de ginástica, elas ficaram um padrão. Tá certo? Então eu comecei a perceber que muitos dos meus alunos sempre vinham com aquela questão, Ronaldo, tem que ter na academia. E eu já era engajado com lifestyle de gostar de fazer viagem, contato com a natureza. temos que falar desse Há 15 assunto. anos, Nós de queremos 15 saber anos disso aí, atrás, foi Vamos quando ver se vai nós, dar tempo, há 15 anos atrás foi quando nós mudamos para a propriedade que hoje é o Éden, onde está o Stage Design. Então essa mudança por um sítio e morar em contato com a natureza, a gente começa a perceber que a gente é induzido, a gente é estimulado, a gente é influenciado gradativamente quando a gente muda o ambiente. A gente é fruto do ambiente. A gente é fruto do ambiente. Então, aquele contato com a natureza, um ambiente natural, comecei a perceber que existia ambientes próprios naturais, natureza, que serviriam de obstáculos para ser um exercício adaptado. Tá certo? A própria ginástica artística, ginástica ex-olímpica, ela vem com a história dela, onde os mentores, antigamente, isso há 2, 3 séculos atrás, eles levavam as crianças para o meio dos bosques e faziam as crianças trabalharem de forma natural, subindo em árvore, transpondo um obstáculo. Ou seja, do próprio movimento natural, criou-se exercícios com os seus acessórios, que na verdade não são acessórios, eles são aparelhos adaptados numa situação mais natural possível. Então eu começava a perceber que nós deveríamos olhar para o natural, nós deveríamos olhar para trás, perceber, quando eu falo para trás, olhar o que é realmente a essência. A essência. Nós Então, somos um seres momento se humanos, perdeu, né? mas Um momento se perdeu. nós temos uma identidade com a natureza, a gente saiu da natureza, esse movimento do êxodo rural, que as pessoas saíram do campo para ir para as cidades em busca de possibilidade de prosperidade econômica, Só porque lá adoeceu havia as trabalho, pessoas. mas aos pouquinhos a gente não percebeu, mas nós estamos vivendo um estilo de vida moderno, onde está fruto de um mecanismo, de um estilo de vida que, na verdade, está mais nos adoecendo. Nós Bolso estamos cheio pagando e saúde vazia. Exatamente. Entendeu? Então, nós estamos numa inversão de valores. Gradativamente, a gente está vivendo no automático e não está se dando conta que a gente se afastou daquilo que era natural, inerente, da nossa essência. E fizemos o quê? Viemos para cidades. Os problemas hoje maiores do planeta estão concentrados nas cidades, tá certo? Ali que o Covid está pegando de verdade, são nos grandes centros. Então, quando mudamos para o Éden, como nós saímos da cidade e fomos para o sítio,
lá houve essa certa influência. Eu já comecei a fazer os exercícios aqui em Maringá, tem o Bosque 2, o Parque do Ingá. Levava os meus alunos sempre levou, pro treinamento. Né? O Ronaldo sempre foi um cara que levou pra sempre engajado sempre a estar em com os vários alunos, lugares diferentes. Eu não me concentrava somente numa academia, era outros lugares. E trazendo um gancho de novo, que foi muito importante para falar um pouco do modelo de treinamento, porque eu acho que são duas coisas que é importante as pessoas que estão nos ouvindo nos ouvir. A modalidade de treinamento ou o modelo híbrido, que nós vamos falar sobre isso, e o stage design que fica no Eden. Que são duas coisas diferentes, só que as duas se combinam, as duas estão integradas. Se conectam. Né? A questão em 2007, quando eu voltei a fazer um trabalho com tênis, tinha 2, 3 rapazes, garotos na verdade, de 13, 15 anos, que eram atletas de alto nível, vamos dizer assim, a nível juvenil. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso com esses meninos e a gente buscava informação sobre treinamento do que estava acontecendo na Rússia e nos Estados Unidos. Como isso, Ronaldo? Através da internet. Hoje a internet traz situações de muitos benefícios positivos para você ir atrás do que está acontecendo. O profissional que não tá, tem que estar ligado no Tá mais fácil todo, ainda. Tá então eu fácil. ia lá, entrava na internet, via algumas questões que estavam se aplicando e eu buscava isso para aplicar para esses meus meninos. Então a gente fazia um trabalho de preparação física focado no que grandes escolas do tênis estavam fazendo lá fora. E para quem não sabe, o leste europeu, a Rússia, eles são pioneiros do treinamento esportivo. Eles têm a base de boa parte do treinamento, que hoje nós trazemos isso para níveis de competição, veio da Rússia. Tá? Então a gente aplicando um trabalho do tênis, o que eu percebi? O tênis, ele trabalha muito de forma híbrida. Ele não treinava os alunos, os atletas na academia de musculação, puxando ferro, fazendo 100% de um treino de ferro. Ele começava a utilizar outros equipamentos, vários tipos de elástico, não só esses band elástico que a gente tem visto hoje, que parece que virou uma febre. Virou modinha Até também, brinco de né? falar, parece que essa faixa band que coloca na canela é a solução da saúde das pessoas. Aquilo ali é contra o Covid. Tudo. Tipo, Virou modinha também. Entra na indústria do consumo muito de vazio, novo. exato. Então eu comecei a aplicar vários tipos de treinamento combinados, exercícios de força, exercícios calistênicos, exercícios funcionais com equipamentos diferentes. Como a gente tinha prática, não capacitação, tá? Mas eu vivenciava uma situação onde eu tinha uma ou duas estruturas que aplicavam Pilates comigo como paciente, a gente começou a perceber que o Pilates comunicava muito parecido com algumas questões do treinamento físico. E conforme a gente ia fazendo a prática, a gente ia aprendendo junto. Comecei a pesquisar e comecei a usar bases do Pilates de solo com meus alunos. Então, em vez de fazer uma aula 100% de recrutação de fibra muscular isolado, só músculo, eu comecei a integrar sistema de treinamento em circuito, onde eu combinava as modalidades e combinava os estímulos. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Então. Naturalmente, mas assim... Você tem percebendo os benefícios, nós temos né? necessidade de pensar. A impressão que dá é que as pessoas hoje não pensam. Estão fazendo as pessoas não pensarem. Então a pessoa que pensa, ela consegue agregar mais respostas àquilo da que ela está aplicando. Eu comecei a perceber não só em mim, porque eu treinava muito para me entender. Você sempre foi muito comprometido, né? Muito estudioso, comprometido no que faz. A vida com preparação física é uma paixão, né? Mas cara? isso aí só para fazer diretamente de prazer e satisfação. Quando eu treinava na Márcia Ângeli, que eu treinava Você na Márcia treinou lá também? Treinava. A gente jogava handebol no Marista, saía do colégio, já ia lá treinar o time e tal. E eu treinava pra ficar marombado e tal. E eu vi os treinos do Ronaldo já eram muito diferentes, né? Sim. E o Ronaldo sempre foi aquele personal que tava ali, mano, comprometido, não tinha risadinha, não tinha gracinha, não tinha nada contra os outros profissionais, mas ele sempre foi um cara muito comprometido, né? Então é o resultado disso. Eu né? lembro que o dia que ele veio conversar comigo lá na Márcia Ângeli, foi porque ele falou assim, cara, você é um cara que treina diferente, eu fiquei percebendo, e você é um cara que você vem aqui, você treina sério, você presta atenção no seu exercício, você não fica divagando, você vai fazer o exercício, você olha fisiologia, faz concentrado e tal. Lembra disso aí? Essa consciência corporal que ele falou, cara, você treina diferente e tal, então é massa. Então, puxando a ideia lá que a gente trouxe essa integração de modalidades e combinamos e criamos a situação de um híbrido, a gente percebeu que trazia resultados extremamente otimizados. As pessoas tinham prazer no treino, porque mudava os estímulos, não era sempre a mesma coisa. E o legal é que quando minha combinação sempre foi pensando em gerar liberação de endorfina. Eu queria otimizar a liberação de endorfina e neurotransmissores, que isso agora com a neurociência é mais compreendido. O hormônio do bem-estar, né?
Cara, podemos dizer? na verdade, os neurotransmissores, em especial, existem 3, 4, além da endorfina que está relacionada à liberação após o exercício. A dopamina, serotonina, ocitocina, tá? Então, o que acontece? Essas 3, junto com a endorfina, traz como se fosse um coquetel de neurotransmissor ali no sistema nervoso que te gera uma situação de prazer, de aquele êxtase, prazer que a gente de só bem-estar. quem treina sabe, né, mano? Só quem quase vomita quando termina o treino sabe. E não é qualquer treino que você consegue trazer esse tipo de situação. E toma cuidado quando você fala isso, tá? Você vai colocar uma situação com uma pessoa que ela vai se sentir indesejada de vivenciar isso. Pelo contrário. É que o Carreta Furacão aqui o Rodrigão. Ele é outro padrão de treino, né? Ele é outro. Ele foge da saúde, tá? O cara, vamos tirar ele dentro da roda. Como que se deu essa questão de fundir? O modelo que deu para entender um pouquinho, que são essa combinação de modalidades. Você usava natação também? Natação não. Eu apliquei esses dias atrás na piscina ali do Éden uma situação de multi-estímulos, de combinação, onde a pessoa vivenciava treinamento full body fora, com vários movimentos corporais, com a pegada de calistenia também, e ela entrava na piscina, fazia um mergulho em apneia. Aí ela fazia mais umas flexões, uns exercícios dentro da piscina, voltava em apneia e saía para fazer a continuidade da sequência. Então, é mudar os estímulos, entendeu? Pra caramba. Aí você traz o elemento água também para ação sensorial, que a gente trabalha muito isso na percepção sensorial no Conexão Física, que é um modelo de treinamento lá no Éden de sábado. Acho que até a próxima. Quer ver? Aqui, ó. A rapaziada toda aí. Esse traz um apelo parecido que acontece no Conexão. Isso aí Essa foi uma vivência de yoga que todo teve. sábado vocês estão fazendo isso hoje, Ronaldo? Sim, todo sábado existe essas 3 modalidades que nós estamos desenvolvendo lá. Que é o híbrido funcional pura vida, que é a prática de yoga com a Cíntia e a conexão física. E hoje nós estamos lançando, no sábado passado foi a nossa primeira atividade, que é o Conexão Free Solo, ou o Free Solo. Exercício de solo. Que é atividades no chão. Pra nós. Tá? Acho que tem uma foto sua ali que vai cair certinho, quer ver? Aí, ó. São exercícios mais de mobilidade, mas também está relacionado a alguns exercícios que a gente aplica de lá solo, no Free Solo também. Mas normalmente acontece mais no plano, no chão. Tá, mas pra gente evoluir o papo, aí foi acontecendo, você foi aprimorando o treino. Falar um pouquinho do stage design, né? Que é essa ideia. Como a gente percebia que o ambiente de academia de musculação já assustava as pessoas que não tinham aproximação com esse local, porque eu pensava assim, você imagina que se vem um aluno meu para mim, que um psiquiatra traz a situação seguinte, você vai tomar um remédio para depressão, só que você não pode deixar de fazer exercício físico, o exercício vai metabolizar melhor, vai te dar menos efeitos colaterais e automaticamente você buscando exercício físico vai se sentir melhor e vai trazer essa ação da endorfina. De uma forma ela pode até contribuir contra a depressão. Só que imagina uma pessoa depressiva entrando na sala de academia e ver aquela galera tudo gigante, fica mais depressivo, as meninas daquela roupinha e existe um ego que você percebe uma atmosfera no ar. Você chega lá, as pessoas não se comunicam direito. É pesado, o ambiente é um ambiente pesado, que não é legal. É competitivo, tá? O né? ambiente para muita gente não é legal. Para quem gosta, eu acho muito bacana as pessoas que gostam, ok, mas tem muita gente que não se relaciona com esse espaço. Então foi pensando nessas pessoas, eu falei, vamos desenvolver alguma coisa. Como que ninguém desenvolveu nada antes? Eu ficava pensando, eu vou fazer algo diferente. Eu quero conectar arquitetura, decoração e paisagismo. Vou fazer um espaço à natureza, com uma pegada arquitetônica, onde eu consiga criar um cenário de treinamento onde a pessoa não se sinta numa academia. Ela vai num espaço que ela vai achar que ela está numa pousada, ela está num espaço de playground de treinamento, e onde a nossa linguagem, nosso apelo de treinamento seja totalmente diferente do que tem sido feito. Só que uma observação. Isso, galera, há quase 10 anos atrás. Tá? Isso faz muito tempo. Não é agora. A gente e já daí sabe. O que acontece? 2011, esse cara tá aproveitando, criou isso agora que o Covid apareceu, as pessoas estão querendo ir pra natureza. Irmão, nada disso, eu conheço essa isso história aqui desde o aconteceu há começo. muito tempo, a gente viu o sentido que o ser humano tava caminhando, tava indo todo mundo pro caminho vazio, na contramão, e nós estamos pagando o preço hoje pelas escolhas erradas. Tá? E se a gente continuar, quantas vezes a gente não ouviu falar que o Covid está vindo para um momento para as pessoas se reinventarem, para se reencontrarem, para buscar de novo aquilo que alimenta a sua essência? Quem sabe o que o planeta está passando hoje com o Covid justamente é mudar o campo de vibração, porque para onde nós estávamos caminhando? Fica a pergunta. As pessoas estão morrendo porque não são doentes, galera. Não são saudáveis, perdão. As pessoas não têm saúde.
Tá? O nosso sistema precisa trazer saúde. E a melhor forma de trazer saúde é através da medida preventiva. O nosso você sistema não é preventivo, antecipar né? o problema. Entendeu? O que é engraçado que as pessoas é difícil entender, mas é que tudo a pessoa que ela tá sedentária, ela come. Você percebe, é um ciclo. A pessoa é sedentária, ela tá estressada, ela come errado, ela briga em casa, ela se droga o tempo todo. Válvula de escape. Aí não adianta. Mas é sempre um prazer imediato, uma gratificação imediata. Eu vejo que o exercício físico é o primeiro ponto para isso, para começar a transformação. Então não adianta a pessoa começar a falar assim, a partir de segunda-feira eu vou comer saudável. Mano, não vai comer. Agora, a partir do momento que ela começa a liberar endorfina, um tipo de atividade física igual é proposta lá, não uma atividade física doentia ela igual pensa essa 2 vezes antes de comer uma porcaria. Ela pensa, cara, ela saiu endorfinada. Cara, você quer buscar algo que tá naquele campo energético. Então você vai buscar um alimento melhor, você vai buscar pessoas melhores, porque você não quer sair... Muda seu ânimo, sua disposição. Mas aquilo que vocês falaram agora há pouco, as pessoas buscam a resposta, o resultado de forma repentina. Eles querem da noite pro dia transformação. Gratificação imediata, então, esse é o maior problema. Pra eles, pra nós hoje, que é assim, eu quero um negócio, abaixo o aplicativo, já tem um aplicativo novo, eu quero compro o celular. Tudo muito rápido, tá? Então esse processo física, né? tem que ser gradativo, porque quando acontece de gradativo é saudável. Você perder peso de forma rápida não é saudável. Você usar recursos que facilitam o emagrecimento através de remédio, dietas drásticas, não é legal. E tem uma coisa que eu falo, que eu sempre falo muito assim, que as pessoas falam assim, como que faz pra ter barriga de tanquinho em 3 meses? Uma galera pergunta pra mim e tal, né? Eu falo assim, cara, é com o tempo, porque ninguém fica gordo e barrigudo em 3 meses. Tipo assim, você demora pra ficar gordo. Aí você demora, 3 anos pra ficar gordo, obeso, e aí você quer perder tudo e ficar magro em 3 meses. Cara, não tem coerência. Ô Rony, aí fala pra nós, cara, aí tudo foi acontecendo, se a gente também falar toda a história aqui não dá tempo, né? Coisa. Mas vamos falar, você teve essa ideia visionária há 10 anos atrás. Eu sei a sua história de empreendedorismo, é uma história que você acreditou, você foi visionário, você foi criticado. Cara, eu vou trazer uma ideia legal pro pessoal entender como que se deu. Essa questão de empreendedorismo foi uma coisa até recente, Guzão. Tá. Porque como que aconteceu? Mas a visão foi empreendedora lá atrás. Sim, a visão de trazer algo novo se deu lá atrás. E o gatilho principal, o start para fazer o nosso primeiro espaço dentro do Éden aconteceu aproximadamente 9 anos atrás, que até é curioso, é até legal o pessoal ouvir essa história. Eu tinha um aluno, o Gian, inclusive hoje, por coincidência, né? A vida é muita loucura. Hoje ele faz parte de uma sociedade comigo, com o projeto. Por destino, né? Por destino. Coincidência não existe. De verdade. 9 anos atrás, ele treinava comigo musculação clássica na academia, a gente treinava ele para hipertrofia, tá? Ele é o que ele buscava, a gente trabalhava com ele. E ele, numa virada de ano, como toda transição do ano, nós íamos retomar a atividade em janeiro. Ele me trouxe uma mensagem seguinte: Arnaldo, você ficou fora em viagem, nós íamos retomar a atividade agora. Eu fui conhecer essa aula de CrossFit, que na época tinha acabado de chegar, pelo menos em Maringá. Conhecia pouco no Brasil. São uns 9 anos atrás. Foi bem quando o CrossFit apareceu no mercado. Ele falou, eu lembro que você comentou comigo de um projeto, uma pegada de treinamento ao ar livre, um espaço diferente, híbrido, lá no Éden. Falou, cara, se você não mobilizar e executar esse projeto, eu vou ter que encerrar a atividade de musculação que eu não quero mais. Cara, eu cheguei lá em casa e falei, galera, nós temos uma semana para organizar um espaço aqui, vamos adaptar, porque eu acho que agora é a hora. Porque, já apareceu. Como você sabe, eu falava muito para as pessoas dessa necessidade, desse engajamento com um novo espaço, com esse modelo. O Ronaldo era um pregador. Eu já via, mas você ainda não tinha mexido. Eu já via aplicando isso nos parques, nas academias de forma híbrida, mas num lugar fechado, nos condomínios. Então eu apresentava, eu vinha com a minha mochilinha com meus elastiquinhos. Eu lembro. Vinha com material que era multifuncional e fácil de transportar. Então a gente quebrava aquele padrão só de força e misturava. Então isso estava muito bacana. Aí veio a ideia de ter que executar um espaço improvisado. E aí foi improvisado. Nós tínhamos um local, uma área zen, que a gente chamava lá. Chumbou umas barras fixas, uma barra paralela, adaptamos o local coberto, deixamos os equipamentos no lugar coberto e começamos a ministrar as primeiras atividades lá. Durou 3 anos ali. Aí sim, nós conseguimos lançar o espaço oficial. Aí sim a gente consegue trazer esse apelo de stage design de treinamento. Esse nome stage design, da onde que ele surgiu? Ele tem
um apelo de uma viagem que a gente fez para Patagônia, no Chile, antes de ir para Patagônia fazer trekking também. Sim. Só para dar uma aqui, para quem não sabe, esse cara aqui... Ele sempre teve essa pegada, é o que me inspirou né? o mundo do trekking também. Natureza, você conhece muito o velho, pico, Ele né, sempre mano? teve essa Isso aí pegada da leva, natureza né? e tudo Então, mais. contato com a natureza. Um dia tem que fazer um podcast aqui só pra gente falar do trekking, Se cara. tiver algum surfista aqui que sabe o que é aquela energia de você entrar no mar, se conectar Exato. com a natureza e É a depois mesma sair, coisa. aquela sensação de completar a teu espírito. É a mesma sensação que eu buscava para ir para os trekkings, que é caminhada, que é só caminhar, mas é caminhar horas subindo montanha, descendo montanha. Levando o corpo ao extremo. Criando situações onde você tem um contato com aquelas paisagens, cenário que você olha e fala assim, meu Deus do céu, obrigado por estar aqui e ter a possibilidade de contemplar tudo isso aí. E através do esforço. E essas situações de caminhada te dão vários insights. Não, Você absurdo. começa a fazer analogias com as questões da vida, essa superação que dá. A natureza ensinando, Então, né? É a grande mãe Nessas terra situações de ensinando a gente viagem, sobre a vida. ela né? também queria trazer um espaço de treinamento que se comunicasse com a possibilidade da pessoa sentir essa mesma sensação. E aí a questão do stage design lá no Chile, lá em Santiago, tinha um hotel que nós ficamos, que era um hotel boutique, que eles chamavam. Aham. O que era esse hotel boutique? O conceito de design. Era uma casa antiga, que eles revitalizaram toda a casa e fizeram quartos e trouxeram peças de design e fizeram de uma casa antiga velha, um casarão, um puta design, um contexto de locação de quartos para você ficar. Eu falei, cara, que legal isso aí, hein? Vou desenvolver um espaço com esse contexto design. Aí veio palco design. Por que o stage design palco? Porque eu imagino que as pessoas, quando estão fazendo o movimento físico, ele é natural, ele é uma arte, questão, né? uma arte, o próprio movimento. Você Sim, vê é lindo. um atleta, quando você vê ESPN, Sport TV, umas tomadas de imagem, filmagem, não é bonito de você ver um atleta de alto nível? Sim, com certeza. Eu vejo as pessoas com a possibilidade de fazerem as mesmas coisas dentro da capacidade delas. Então, você se expressar, você movimentar, é um palco de oportunidades. Então, é um stage design de treinamento, num espaço onde você integra essa conexão corpo, mente e espírito. E Então, aí, essa é a nossa, pegada. E eu posso falar porque eu sou adepto ao Pura Vida, né? Eu treino lá. Você treina lá, e é assim, a sensação é essa. É o único lugar que conseguiu... Eu sou um cara também... Mano, eu busco isso na minha vida, né? Você é muito natureza também. É, eu sou muito. Então, eu já não suportava mais academia há muito tempo, buscava treinamentos aí externos já há muito tempo, mas quando por mais que a gente era amigo, eu ainda não tinha aderido o projeto, sabe? De frequentar de mesmo, frequentar, né? E de um tempo pra cá, né? Um tempão aí, já aderi o projeto, comprei e hoje faz parte da minha vida. Hoje aqui vai vir um respiro, porque, cara, o treino ali começa desde a hora que tu chega. As plantas vão falando contigo. Você muda ali, o ambiente, total, né? é o sol, é a música que ele põe. Então é uma experiência. A gente investe no sound system, O som. que a gente quer mexer com a percepção das pessoas. Cara, Eu- todos os parte sentidos sensorial, são né? Toda a Ah, questão parte sensorial. sensorial. Porque se você atinge a sensorialidade das pessoas, você muda a realidade delas. Você muda a realidade. Então, se você coloca... Eu investi em sistema de sound system legal. Nós temos umas caixas poderosas de qualidade de som. Não é volume, qualidade de som. Nós temos um paisagismo extremamente sofisticado, são plantas esculturais, nós temos um paisagismo desértico, nós temos decoração, nós temos arquitetura, tudo isso é arte. Tudo arte. A arte, ela mexe com o teu espírito sem você perceber, vocês entendem? E aí é o que a Então, gente se a fala, pessoa né? tá aberta ou não, de certa forma, ela tá mexendo já com a consciência dela. E o que eu queria fazer é quebrar com o espaço tradicional de treinamento. Conseguiu de uma Você forma entendeu? perfeita, né, Rony? Era a minha ideia. E pra gente... Só que qual que é o nosso maior desafio, Guzão? Você sabe disso aí. Uma das questões é que nós não estamos dentro de Maringá. E todo mundo tem uma academia ou dentro de casa, no seu condomínio, no Sim. seu prédio, ou tem uma academia do lado da tua casa. E as pessoas Praticidade ali, usam né? esse modelo de treinamento tradicional com muita facilidade, porque o mundo moderno hoje faz as pessoas serem práticas, porque elas não têm tempo. O tempo tem que ser destinado para quê? Para trabalhar, produtividade. pra produzir. a pessoa tem que E elas produzir. esquecem delas. Então elas vão para academia no tempo que ela pode e faltando muito. Sim. Entendeu? E lá o nosso espaço está fora. Não tem como eu trazer um espaço como o Éden para dentro de Maringá. É 20 minutos de Maringá? Fica 15 minutos, 15 10 minutos. minutos. Depende de onde Saída pra você Pai tá, Sandu, né? né? Saída pra Pai Sandu. Saída pra Campo Mourão. Saída para Campo Mourão. Saída pra Campo Pai- Mourão. Pai Sandu, mas Pai você Sandu, mas passa... você passa passa- reto. passa isso. reto. E aí tem uma barreira. As pessoas acham difícil andar 20 minutos pra ir pra Cara, fazer um treinamento. Cara, em Maringá, eu Tem acho duas ridículo questões. isso. Essa questão da dificuldade que elas mesmas constroem acerca de você se deslocar para fora da cidade, mas eu já garanto. Você daqui para lá é muito mais rápido que muitas vezes você sair de Maringá para ir num certeza. ponto dentro É, de eu vou- Maringá. eu vou lá no 3 Nós centro, não né? temos problema com estacionamento, nós não temos trânsito. Nossa saída é 3 minutos para frente do aeroporto. Você chegou, é a melhor saída de Maringá.
Maringá. Só que uma questão que eu coloco para as pessoas que é importante as pessoas entenderem uma analogia. Isso aqui não é marketing, mas é uma forma de colocar para as pessoas. Marketing 3, 2, 1, gravando, vai. Eu falo isso para as pessoas que não praticam exercício físico, têm dificuldade em praticar, ou aquela pessoa que se acha, entre aspas, não no sentido de mexer com o teu ego, mas que gosta de treinar, que treina bem e que se sente conhecedor de treinamento e nunca vivenciou, acha que nunca vivenciou algo diferente. Imagine você, uma pessoa que já conheceu uma vez ou só ouviu falar de um parque de diversão. Vamos falar de um parque de diversão conhecido aqui em Maringá, no Parque de Exposições. Tá. Você vai brincar nos modelos de parques de Maringá. Montanha-russa, pensa nos brinquedos. O samba, pensa a nos monga. brinquedos. Tá? Aí, de repente, alguém chega para você e fala que existe um Universal Studio. Existe um parque na Disneylândia, a Euro Disney. Existe parques na Ásia, entendeu? De grande sofisticado. Se você não vai para andar naquela montanha russa, você nunca vai saber a adrenalina e o tamanho, a dimensão que é aquele playground de diversão. Vai te proporcionar, né? Entende? A pessoa só vai entender o que nós estamos reproduzindo lá no teu corpo, na tua mente, no seu espírito, quando você for lá e vivenciar. É isso. Tem coisas que você tem que sentir na pele. E nós estamos falando de saúde em essência. Não é os mesmos modelinhos de treinamento que nós vemos aí de forma... Não quero dizer que não existe pessoas fazendo um trabalho maravilhoso. Tem. Mas os nossos setores estão supermente ultrapassados. Tá vazio. Não tá completando a realidade das pessoas. As pessoas estão morrendo porque estão buscando o corpo, não estão buscando saúde. E lá a gente traz muito mais além do que somente uma preparação para o corpo, mas algo que vai te integrar é um estilo de vida. com você mesmo, cara. É um estilo de vida. Você tem que ter certeza disso aí. E você só vai ter essa certeza tendo a possibilidade de vivenciar. Então, assim, ó, fica para todo mundo que tá vendo nós o convite de conhecer. Nós vamos marcar aqui o Instagram do Ronaldo, vamos marcar tudo aqui para conhecer, fazer uma aula experimental, né? E vai conhecer. E só para não deixar passar em branco, uma coisa até engraçada, essa dificuldade do pessoal de ir pra lá de 20 minutos, 15 minutos, pra mim é a parte que eu mais gosto. É coisa de maringaense. Mano, isso aí, cara, de interior. Lógico que é, você mora em São Paulo, você vai uma hora de deslocamento, mano, cara. Eu ligo o som, eu vou numa vibe pra lá, você é louco, mano, eu não vejo a hora de ir pra lá. Eu vou 3 vezes na semana, se eu puder eu vou final de semana às vezes. Mas você já tá incorporado já a um movimento diferente. Aquilo que o Rodrigo falou é real. As pessoas não estão condicionadas ainda a buscarem algo que as complete, mas estão fora da cidade. Fora da zona de conforto. Pra eles, é fora. Mas você vai treinar lá. Aí você vai morar em São Paulo, você vai pro mercado, meia hora de mas eu falo assim, pra gente fechar o assunto pura vida, até pra gente tentar ter um tempinho, ainda bater um papo rapidinho de outras coisas, mas é assim, pura vida. Pura vida. É algo que... não vamos é porque falar sobre o termo pura vida? Não é porque... Vamos já falar disso. Não é porque tu tá aqui, mas é assim... É algo que alimenta a tua alma, algo que alimenta a sua saúde. Você sai... a mente, o corpo, tudo, né? Então, assim, a galera nesse momento de pandemia, de tudo, né? Não precisa ser no Pura Vida. A galera do Brasil todo tá vendo a gente aqui também. Mas busquem atividades físicas que tragam essa endorfina, que liberem esse complemento, né? Esse bem-estar. Porque isso aí vai fazer tu comer melhor, tu se relacionar melhor. Porque tu vai mudar a tua energia, né? A atividade física é muda vida, a vibração, né, cara. Muda a vibração. A ideia é você buscar uma atividade física que gere prazer. Você fazer algo extremamente contra o teu prazer é algo que vai ficar saturante. Sim. O que acontece é que muitos dos profissionais não criam algo diferente. Não criam um ambiente não dão a agradável. possibilidade da pessoa fazer algo novo. E hoje nós temos várias modalidades inteligentes que quando você agrega elas de uma forma inteligente, você gera muito mais resultado. Dessa maneira, a pessoa se sente muito mais entretida de uma forma diferente. É isso que nós precisamos fazer. Criar um entretenimento saudável novo. Um novo modelo de treinamento. Ela vai começar a olhar aquilo ali com olhos diferentes, vai começar a perceber o bem-estar que ele gera, o corpo começa a mudar de forma natural, ela começa a querer reforçar isso sucessivamente até se tornar um hábito. Aí vira um hábito, até virar um hábito. É lifestyle, né, mano? Igual aquela questão, a pessoa enfiou o pé na jaca e aí ela toma um suco detox. Hoje eu vou comer salada, mas ela nunca come. Ela vai comer horrores, vai tomar um suco. Aquilo ali só faz sentido um chá com qualidade, né, termogênica. Ela faz aquilo com uma certa regularidade. Os benefícios que nós temos no corpo é aquilo que o corpo ter um recebe hábito. Nós falamos isso essa semana, até em algum momento aí. Eu acho que eu tava contigo. Que o que mata e o que traz vida
é algo contínuo, não é o impacto curto. Sim. Então, o que vai te matar é você comer mal todos os dias. Não é você comer uma vez por semana mal um Mac, qualquer coisa. Agora, o que também vai te deixar saudável não é você tomar um suco detox. É você ter hábitos saudáveis, né? E as pessoas, então, buscam nessa coisa rápida esse pico contínuo, né? Esse frenesi de fast food. Mas vamos lá, ô Rony, só pra gente começar a ir pra finaleira, mas não podemos deixar de perguntar. Pura vida. Isso que eu ia falar. Pura vida. Pura vida foi de uma viagem há 10 anos atrás pra Costa Rica. Ali foi onde Cara, você já viajou pra caramba também, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens aí. Algumas. ele é modesto, né? Algumas. Um apelo de conexão com a natureza, lugares que vinha trazer assim, aqueles cenários cênicos de beleza, onde de preferência a gente chegasse lá caminhando, através de expedições, né? Através de suor. A última eu tive o prazer de fazer que legal. Você foi pra Chapada, né? Fomos pra Chapada Diamantina em janeiro. Agora em janeiro. Foi na Chapada, nós temos no sul da Chapada. Foi irado. Consideravelmente até pesado. Mas o trekking hoje, pra quem não sabe, é a atividade que mais cresceu no mundo. Foi a caminhada ao ar livre no campo ou nas trilhas. Que massa. Por conta do Covid, as pessoas buscaram espaços seguros na natureza para fazer a sua simples caminhada, uma atividade. Então, a atividade de caminhada, trekking, ela cresceu demais. Talvez sendo a que mais cresceu hoje no mundo. Então, foi através de uma viagem para Costa Rica que, na verdade, não foi uma viagem a trekking em si. Foi uma viagem sabendo que era um país 100% tropical, com muita beleza, onde tinha o Mar do Caribe num lado, o Mar do Pacífico do outro, frequentado por muita galera do lifestyle do surf, muito vulcão, muita cachoeira. Então nós deschavamos, nós ficamos mais de 30 dias lá, conhecendo o país, e lá tem aquela identidade do próprio costarriquenho, de abordar as pessoas, aquele olhar, aquela vida assim, pura vida, receptivo ao turista. É um país que a economia se baseia muito em turismo, então eles estão preparados para dar uma atenção, né? Acolher o turista. Então eles têm essa questão da não é bondade, são é uma mesmo. característica deles, do pura vida. É algo dentro de falar pura vida. Pura vida Até a gente trouxe aquela questão para você, isso, tipo lá no Havaí, a Ru, né? Aloha. Mas eles têm esse termo do pura vida? Sim, é pura mas vida. Você sabe que eu morei no Havaí um tempo, eu ouvi 2 pessoas falando aloha. Virou marketing isso aí, é tipo mano. Hollywood, Virou né, cara? marketing. Hollywood cagando. Os havaianos estão tudo passando necessidade, vida sofrida, tendo que ter 3 empregos porque os Estados Unidos dominou aquilo lá. Sim. É triste de ver. Poucos os lugares lá que ainda vivem o Aloha Lifestyle, tá ligado? Mas parece que lá na... Então, a Costa Rica, o pessoal tem mantém. bastante esse apelo, bastante sim, pessoal bem bacana, assim, a energia da galera. Então foi um país que me trouxe essa relação bem intensa com a natureza. Foi uma das primeiras viagens, assim, de certa forma, 100% custeadas por mim, digamos assim, que normalmente tem um auxílio de um pai, alguma coisa assim. Nesse período, aí foi independente. Nesse período eu já estava profissionalmente já muito sólido, então eu tinha condição de viajar, ficar 30 dias fora. Então eu tive esse contato com a natureza e lá nós fizemos algumas trilhas, alguns hikings. Talvez quem não saiba, é bom explicar. O que é a diferença de hiking e trekking? O trekking. O hiking é uma caminhada que você vai e volta. Você vai até um destino e volta. O trekking tem que ter uma duração pelo menos de 2 dias, onde você vai para um destino, acampa e segue, ou você pode até retornar, mas existe uma pernoite em algum local. As expedições são várias pernoites por todo o decorrer do trajeto. Então essa é a diferença de um hiking e de um trekking. O trekking é uma expedição, uma mini ou uma grande expedição. Então lá nós fizemos vários hikings, eu falei, cara, que animal, né? Tipo, caminhada, lugares lindos, e a gente começou a entender que existem vários lugares que você possa fazer esses tipos de atividade. Eu comecei a pesquisar e vi vários países aqui na América do Sul, América Central. Você já viajou para quantos lugares, assim? Você sabe, decora? Não, eu falo vixe assim porque é ruim lembrar, mas também não é tanto assim, galera. Vocês falam de um jeito aí, tem gente que viaja demais. Mas mesmo. É que as experiências que o Ronaldo fez são muito intensas, né? Então, é que todas as viagens que você fez, você fez voltado à natureza, né? Então você faz umas coisas muito diferentes. Não é pra visitar Outlet, né, mano? 3 vezes pra Patagônia, chilena e Argentina. Monte Roraima, Vale do Pati lá na Chapada, fiz a travessia dos Lençóis Maranhenses, hiking, que é uma trilha simples, digamos, pode ser simples, pode ser. Você fez Salcantay também no Peru, né? Salcantay no Peru, que foi a primeiro trek, muito bem lembrado, foi a primeiro trek de experiência. Esse aí Nós fizemos um terrível, extremamente difícil
mas por conta da dificuldade dos equipamentos que não foram assim tão preparados que nos tipo colocaram uma lá. bota de neve. Cara, não, piada interna. É piada interna. Mas quieto. o Alçangate também, Alçangate, É Maria, inclusive, aonde? no Peru também. Peru? Fica ali próximo da região de Cusco. Para eles tem uma identidade com a cultura muito grande, porque Pachamama representa aquela região onde se concentra essa montanha Alçangate. Foi pesado, eu nunca tinha tido a experiência de dormir acampado a menos 15 graus. Nossa. Tá? Condição de clima muito fria mesmo. Teve um dia lá que choveu e nevou o percurso todo, o sol não saiu. Aí você entende o que é não haver sol. Você consegue entender o que significa o sol na vida das pessoas. O corpo, mente e espírito qual tem que é o entrar significado do sol pro mundo, é uma formação pra fodida vida, de caráter. Isso aí, o sol é algo assim que traz, algo claro, transformador, energia, né? mas é algo Isso é que louco. traz a vida pra nós. Trabalha muito. Então foi muito legal essa analogia. Você começa a sentir na pele Ah, a situação de ensinando, né? existência, de sobrevivência, de desafio. E por coincidentemente hoje eu começo No Limite, pra quem para quem Comer olho de cabra que cru. gosta da Globo. Nós até brincamos, Ah, eu queria entrar velho. nesse programa aí. Nós é Esse é o casca programa grossa disso aí, tiozinho. No Limite Nutella, Mas né? uma questão que é importante o pessoal entender, que a gente estava falando lá atrás, da lance do empreendedorismo. A gente vinha sempre com essa questão, como vocês falam, visionário, falando de um projeto, uma identidade com saúde, corpo, mente e espírito. Só que eu fui abrir a minha empresa realmente o ano passado. Eu trouxe profissionais para trabalhar comigo, tô com um sócio. Mas foi no momento Nós certo, estamos engajados nisso por quê? O que Só pra acontece? falar pra galera, aquele primeiro sócio que ele começou aquele primeiro cara que fez ele ir pro Pura o Vida cara que virou é o sócio. Jean. Hoje Não, é sócio mas dele. pro pessoal entender, o educador físico, a gente não é perfeito, a gente pode ter uma grande sacada, trazer uma certa identidade, mas nós também temos falhas. O que aconteceu comigo? Vou trazer um defeito que aconteceu comigo. A gente, educador físico, personal, educador, qual que é o nosso maior objetivo? Concentração, captação de cliente, aluno. O que acontece? Chegou uma hora que eu tava com 65 alunos sozinho, trabalhando igual um animal. Eu não tinha hora, era muito jornal de trabalho. Só que como a gente faz o que gosta, é um prazer fazer, a gente cansa. Chega uma hora que é cansativo fisicamente, mas é algo, né, que nos completa. Mas chega uma hora que todo mundo sabe, quando você trabalha demais, você não tem tempo para se organizar, para crescer a empresa, para acertar. Pensar, né? Limita, né? Exatamente. E aí veio o Covid, olha só que legal, numa jantinha com um amigo nosso, tomando um vinho, ele falou: Ronaldo, cara, você tá há anos falando desse projeto, teu espaço tá lá, tem aluno, mas você não se engaja em expandir isso para outro lugar, porque o projeto é muito bonito, a ideia é maravilhosa, as pessoas precisam isso. Né? E você não vai correr atrás disso, porque ele é da Oral Sim, então ele abriu uma Oral Sim, ele é o empresário, cara abriu 3, empreendedor foi atrás, zaço, exatamente. Né? Ele falou: velho, é isso aí, eu vou correr atrás disso aí. Me deu assim a chave. Aí eu comecei a criar um approach, trouxe uma pessoa para me assessorar um pouquinho nessa questão da marca. A marca, a patente, a logo já existia isso há um bom tempo atrás, mas a empresa não existia. Aí começamos a trazer um Pura produto Vida é patenteado, tá? Tem uns caras de suplemento aí que não tem a patente não, vamos lá. Mas enfim, aí nós formamos uma equipe, nós capacitamos parte dos nossos profissionais para trabalhar dentro da nossa linguagem, nós estamos nesse processo ainda. Tem que ter todo um treinamento, né, para manter o a gente abriu mão do tempo de trabalhar com tanto aluno e começou a destinar um pouco mais de tempo. Vou ter mais tempo para mim, vou ser estrategista, vou desenvolver mais isso. E agora a empresa está acontecendo. E o Covid ele foi um dos grandes motivos, porque as pessoas ficaram em possibilidade de fazer exercício físico na academia ou até no próprio condomínio. O ar livre é um espaço totalmente seguro, apesar de ter algumas medidas que impossibilitam as pessoas fazer prática ao ar livre, que é algo assim, sem o bar tá aberto, o parque do tá fechado. Sem comentário. Entende? Não, assim, então, nesse sentido, ele foi a oportunidade mesmo de começar a acreditar no projeto mais. Que a gente nunca deixou de acreditar. Deve estar pensando em abrir franquia. As coisas não acontecem da noite pro dia. A franquia é algo assim que é muito possível, mas acho que para esse momento a gente tem que consolidar esse movimento, que é uma consciência que as pessoas ainda não entendem o que nós estamos começando. fazendo. Mas eu vejo que é um movimento que está começando muito, cara. Mas cada dia mais indo mais gente, né? Então, é isso que eu falo. Eu vejo porque, por exemplo, eu estudo muito desenvolvimento pessoal e tal. Eu tava vendo as lives do Jojo, que é um cara que eu cito muito aqui.
E ele é um cara de alta performance e auto performance, e ele prega muita coisa em relação ao exercício físico, mas trabalho mental e tal. Então eu vejo que tem um movimento trazendo essa questão da consciência corporal. É o equilíbrio, Rô. Do equilíbrio. O mundo e precisa a espiritualidade junto. Assim, o movimento ele vai acontecer, ele tá acontecendo, na verdade. O mundo precisa de equilíbrio. Se continuasse do jeito que tava, cai no abismo. Eu acho que é uma coisa que está sendo forçada, né? E a procura por alimentação saudável, por exercício físico, vai vir de forma natural. E quem estava preparado há 10 anos atrás foi inteligente, foi visionário, vai colher os frutos. Eu tenho certeza que o Pura Vida já vai colher colhendo, né? Todos os frutos. Está colhendo, graças a Deus. Galera, nós vamos ter que partir pro finalzinho desse papo aqui, viu? Mas só para deixar aqui, o Ronaldo ele sempre foi um cara exemplo, né? Sempre. Os caras sempre tiveram ele assim como um cara Rony, exemplo. sendo um cara exemplo, aqui a gente tem um costume, a gente aqui tem até uma premissa nossa aqui, a gente falar da mulher dentro do mercado de trabalho, mas passou não vai ser esse o tema aqui hoje, uma próxima conversa a gente fala disso, que daria um monte de assunto aí também. Daria mais uma discussão. Mas aproveita o microfone aí, deixa uma mensagem pra rapaziada que tá ouvindo, uma coisa que você quiser falar, um conselho, qualquer coisa, o microfone é teu e dá-lhe. Galera, nós estamos passando um momento de necessidade de consciência. O planeta chegou num ponto, nós estamos vivenciando algo que até um tempo atrás a gente achava que seria passageiro. E nós estamos vivendo o olho do furacão um ano depois. Ou seja, não vai ser tão repentinamente que nós vamos deixar de viver essa dificuldade que é o Covid. E o Covid deixa claro a necessidade de você buscar algo real que venha completar você no sentido de ter mais saúde, ter mais certeza que você está preparado para enfrentar qualquer problema nessa ordem que nós estamos infligindo. Então, não abre mão do seu tempo livre para buscar uma iniciativa para você. Não é simplesmente só fazer exercício físico, mas preze pelo estilo de vida que você está inserindo para você. O estilo de vida revela muito acerca de quem é você, tá? Tenha boas escolhas em relação às questões que te completem, tá certo? A alimentação, a atividade física é um detalhe, mas companhia também pode te ajudar bastante nisso, tá? É uma prática de simplesmente você se recolher, se silenciar, deixar a manifestação de algo lhe mostrar através do silêncio, através da calma, e hoje em dia está difícil, porque nós estamos afligidos por uma situação de muita tensão, estresse, ansiedade, e mais uma vez é motivo de a gente olhar para dentro e perceber que muitas das respostas estão dentro de nós. A gente só precisa dar tempo para ouvi-las, né? E buscar de forma inteligente aquilo que nos garante o bem-estar, nos garante saúde, que nós vamos ter as melhores decisões acerca de algumas problemáticas que podem nos afligir aí adiante. Então acho que essa é a nossa dica. Perfeito, mano. Perfeito. Colocação animal. É isso. Não, mas é o exercício físico, o estilo de vida tudo, salvando né? vidas, né? É isso que é o objetivo do Pura Vida, o objetivo do Ronaldo. Eu acho que tu consegue fazer isso muito bem. Mano, Vale, garoto. Pura vida. É nóis. Aquele abraço. Muito obrigado. Valeu, Rony. Mais um ponto M. Valeu demais. Valeu, galera. rapaziada. Todo mundo que assistiu a gente. Cara, fala a tua voz rapidinho perto do microfone, só pra gente ouvir. Eu vou fazer uma voz sexy aqui, porque eu gostei muito desse microfone. Até a risada. Coisa aí, dica, Rodrigo. Valeu, rapaziada. Esse Valeu, foi o gente. ponto M. Até a próxima. Até a próxima. Dá Vamos. mais.